A gente pode começar. Boa noite a todos. É um grande prazer para nós da Mentor Pro receber vocês nesta primeira Mentor Live para conversarmos sobre um tema cada vez mais importante para as empresas: a mentoria no desenvolvimento de profissionais e lideranças. Hoje, muitas organizações buscam desenvolver talentos, preparar sucessores e acelerar o amadurecimento de seus líderes. E a mentoria tem se mostrado uma das ferramentas mais humanas de desenvolvimento, justamente por transformar experiência em direção para quem enfrenta desafios reais de carreira e de gestão. Para essa nossa primeira conversa, temos a honra de receber Paulo Erlich, consultor, mentor e formador de mentores, mestre em gestão empresarial e um dos pioneiros no trabalho com mentoria no Brasil, e de quem eu tive também o privilégio, o imenso privilégio, de ser aluno no seu curso de formação de mentores. Paulo, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Luiz. Agradeço também a seu sócio, Etienne, a oportunidade de estar aqui conversando esse tema, né? Você sabe que eu não posso negar um convite para falar dele. Então, é sempre um prazer imenso. Paulo, para começarmos, quando falamos em mentoria, do que exatamente nós estamos falando? Bom, esse é o esclarecimento que todo mercado deveria ter, né? Porque o que existe hoje no mercado de pessoas, instituições e até escolas de mentoring é um negócio muito sério, porque muita gente se anuncia, né, com esse título, mas quando você vai ver por dentro, a coisa não é um mentoring verdadeiro, né? E pouca gente entende a parte que mentoring tem um fundamento científico. Quer dizer que você vai ter que pesquisar cientificamente para ser mentor de jeito nenhum, né? Mas é a partir dali que você entende qual é a verdade do mentoring, né? E pode disseminar isso de uma maneira leiga, não precisa ser acadêmica. Bom, mas uma definição assim breve e tentando ser o mais preciso possível, se possível, né? Porque o mentoring se confunde com outras coisas também, né? Então, o mentoring é uma experiência que, num processo mais básico, duas pessoas vivem, em que uma tem uma bagagem de conhecimento e experiência, adquiriu isso na vida, pode ser nos bancos escolares, na faculdade, mas também, principalmente, na vida em geral, pessoal e profissional, acertando, errando, apanhando, vencendo, né? Então, essa pessoa conquista o que eu chamo de bagagem, né? Juntando seu conhecimento, seu saber com sua experiência. Não precisa ser um gênio nisso, não, né? Se ela já tem mais bagagem do que uma outra, ela pode começar a relacionar-se com essa outra pessoa. Aqui eu tenho mentor, aqui eu tenho mentorado. E dessa convivência, né, há um compartilhamento, né, do que o mentor sabe. Então, o mentorado começa a se desenvolver baseado naquilo que o mentor tem para oferecer. Isso pode ser feito de uma maneira espontânea, natural. Foi assim que o mentor nasceu no mundo, né? Ninguém foi fazer no início o curso para ser mentor, né? As pessoas espontaneamente foram mentores. Aliás, a maior parte de nós, infelizmente não todos, tem como mentores naturais os seus pais, né? Mas depois se entendeu que se poderia entender, perceber como era o comportamento desses mentores informais e a partir daí se formatou, né, digamos assim, um processo de ensino, ou seja, vamos ensinar as pessoas a serem mentores. Criou-se método para isso, né? Então, o mentor faz o mentorado se desenvolver, ganhando conhecimento do mentor, ganhando segurança, porque tem alguém que apoia, né, no seu processo de desenvolvimento, né? E às vezes mesmo o mentor pode ter até uma função de inserção do mentorado no ambiente em que ele pretende atuar e não consegue, né? Mas principalmente a passagem de conhecimento e oferecimento de segurança para o desenvolvimento do outro. Enfim, o mentor é um processo de desenvolvimento, né? E baseado na bagagem que o mentor tem. Perfeito. Existe muita confusão, né, Paulo, entre mentoria, coaching, aconselhamento e treinamento. O que realmente diferencia a mentoria dessas outras abordagens? Bom,
Fazer a diferença entre mentor e coach não é uma coisa tão simples, né? Porque é Uhum, preciso saber, conhecer os dois lados para saber uhum, realmente como é que um é diferente do outro. Eu, inclusive, só descobri a diferença entre mentor e coaching, porque eu estudei mentoring primeiro, quando eu fui começar a estudar coaching, inclusive eu fui coach durante muito tempo. É, vamos lá, vamos tentar fazer uma síntese da diferença entre mentoring e coaching. No processo de mentoring, o mentor se baseia fundamentalmente naquilo que ele já sabe. Então, em determinado momento da vida, ele sabe que tem uma bagagem maior do que uma outra pessoa, por exemplo, e ele pode, né, começar a compartilhar isso com outra pessoa. Então, o fundamental no mentoring, para o mentor, o que ele tem para trabalhar com o outro, é aquilo que ele já sabe. Agora, pode passar isso de uma maneira informal, sem estrutura, e pode passar de uma maneira formal, estruturado, todo um processo organizado. O coaching, existem várias linhas de coaching, na verdade, né? Mas na grande maioria dessas linhas, quase a totalidade, o coach pode ser de qualquer área, pode ter tido a experiência que tiver, grande, pouca, pequena, tá, não importa. Ele aprende uma caixa de ferramentas. Essa é a expressão que se usa mesmo, né? Ele tem uma caixa de ferramentas poderosíssimas, né? Ferramentas muito valiosas que ele usa para trabalhar com o mentorado. Desculpe, com o coach, né? Com o seu coach, com o seu com cliente. coaching, sim. Então, o mentorado tem como premissa a sua bagagem, né? O oferecimento da sua bagagem. E o coach tem a questão das ferramentas que ele vai utilizando de acordo com a necessidade que o coach, o seu cliente, vai mostrando. Não é só essa diferença, mas essa diferença que eu vejo como mais básica. Agora, ambos são processos ótimos de desenvolvimento. Não há um que seja sempre melhor do que o outro, não há, não é? Mas o mentoring é muito menos ferramental e mais baseado na experiência do mentor, e o coaching, em geral, ele é muito mais ferramental. Isso aí é uma diferença básica. Há várias semelhanças e várias diferenças, a gente ia passar todo o tempo da live falando só disso. Mas, basicamente, é isso. Treinamento é treinamento, né? Treinamento, você está lá na frente, fala para a pessoa, ela vai embora. Inclusive, eu não sou nunca a favor do treinamento sem ser seguido de um acompanhamento para a aplicação do que a pessoa aprendeu. Acho que Sim. aí sim o treinamento pode ter valor, né? No mentoring, não. O mentor está junto do mentorado e eles têm uma caminhada conjunta. Eles passam tempo juntos, né? E o mentor vai vendo o mentorado se desenvolver e vai dando os feedbacks, vai ajudando o mentorado nas dificuldades, vai desafiando o mentorado, né? À medida que ele vai crescendo, ele vai, eu chamo isso de esticar a corda, né? Vai esticando a corda, já pode até aqui, então por que você não vai também até aqui? Então ele vai, né, em termos qualitativos e quantitativos, puxando do mentorado. Então, é só treinamento tranquilo. Consultoria. Qual é a diferença entre mentor e consultoria? A diferença é a seguinte: o protagonista do processo, no mentoring, na mentoria, não é o mentor, é o mentorado. O mentor está ali para ajudar, Sim. né? Quem está com a mão na massa para fazer as coisas não é o mentor, é o mentorado, Sim. né? Então, o Perfeito. mentorado cria um plano de desenvolvimento, você sabe muito bem disso. Ele cria um Uhum. plano de desenvolvimento com aquilo que o mentor tecnicamente ensinou para ele. E é uma das poucas ferramentas que a gente usa, né? Um plano de desenvolvimento no mentor. E o mentorado vai desenvolvendo, e é isso aí. Eu costumo dizer que o mentorado é quem está no volante do carro. Se fosse na autoescola, o mentorado é quem está no volante do carro. Bom, na consultoria, o protagonista é o consultor. Então, ele já entrega as coisas prontas. Outra diferença básica é que no mentor, o mentor verdadeiro, o mentor desafia o mentorado a encontrar as soluções. Eventualmente, o mentor entrega, mas no básico, né, da atitude do mentor, do que o mentor faz com o mentorado, é desafiar o mentorado a pensar, e ele ajuda o mentorado a pensar. Na consultoria, não. Você chega lá, qual é o problema? O problema é esse. Né? Então, eu tenho aqui uma receita para resolver esse problema. Vamos colocar em ação? Vamos colocar em ação. É bem diferente. Perfeito. Muito obrigado. É, Paulo, uma matéria da revista Exame, em 2025, né, agosto de 25, recente, né, ano passado, Sim. o autor desta matéria escreveu o seguinte: mentoria não é conversa ao vento. Né? Mentoria não é conversa ao vento.
e que empresas com programas formais de mentoria têm 20%, né, mais chance de reter talentos-chave. Né? Achei bem interessante o que constava nessa matéria. Por que a mentoria ganhou tanta relevância nas empresas nos últimos anos? Veja bem, nos Estados Unidos, isso tem 40, 50 anos, né, de reconhecimento do valor da mentoria. No mundo organizacional, isso começou em meados dos anos 70, nos Estados Unidos. No Brasil, isso chegou muito atrasado. Foi trazido pelas multinacionais, né, que já tinham seus programas de mentoria lá de fora e tal. Você tem ideia, nos Estados Unidos, né, as empresas listadas na Forbes, elas têm, quase todas têm programa de mentoria. Né? No Brasil, o Brasil ainda está começando. Se eu for comparar com a situação norte-americana, o Brasil ainda está Sim, começando. Agora, é, a importância, quando eu vou conversar com um executivo, um diretor de empresa e tal, eu disse, mas por que isso tem valor? Eu começo a perguntar a ele quem foram as pessoas que o ajudaram a se desenvolver na vida. E ele começa a dizer, fulano, fulano de tal, tudo bem, como é que foi isso com ele? Sem ele você teria deixado de fazer o quê? Né? Com ele você conseguiu o quê? Então eu começo a lembrar que quase todos nós temos mentores ao longo da vida. Então a pessoa percebe essa importância. Né? Agora, no Brasil, isso acontece ainda muito, muito, de uma forma muito, muito incipiente. Muitas empresas têm programas ou ações de mentoria, quando você vai ver, não é exatamente mentoria, tá? Mas a importância disso, eu vou representar por uma coisa. Suponha que você tem dois trainees na sua empresa, né? Eles acabaram de entrar, e programa de trainee, a empresa gasta uma grana para fazer aquilo organizado, selecionar, tal, tal. E aí, para um trainee, eles têm exatamente as mesmas competências, tudo, então, assim, parece um cópia do outro. Para um, você dá um mentor que vai adaptá-lo à empresa, né, vai ajudá-lo a crescer ali dentro e tal. Para outro, você não dá um mentor. Está explicada a importância do mentor, entendeu? O mentor é importante porque ele é desenvolvedor de indivíduos. Não precisa ser dentro da organização, não. Né? Existe o mentor individual, profissional, fora da empresa. Né? Quantos mentorados eu tive dessa maneira? E eu também treino pessoas para serem mentores dentro de empresas. Né? Então, você vê claramente, não é, dentro de uma mesma equipe, um indivíduo que foi mentorado e outro que não foi mentorado. Mesmo que os dois tenham a mesma, digamos assim, o mesmo conjunto de competências no mesmo nível. Aquele que foi mentorado, ele cresce, naturalmente. Aprende, fica mais seguro para fazer as coisas, tem mais coragem de fazer. Né? Então, é muito claro. Acho E, isso e é muitas muito claro. empresas, e muitas empresas, eu percebo na- nesse ambiente, muitas empresas procuram alguns profissionais pedindo, sem desmerecer o coach absolutamente, né? Porque você já diferenciou as duas abordagens, as duas ferramentas, né? Mas muitas empresas procuram profissional um coach como um coach, né? Mas na verdade o que ela quer é mentor, né? É um mentor porque o processo de mentoria é adequado para aquele profissional, né? Pois é. Eu acho que isso acontece, né? Mas eu acho que há uma coisa que ainda é preciso fazer, sabe? No mundo organizacional. E principalmente, eu acho que isso é uma função da área de RH, aprender e disseminar os dois conceitos, para entender qual é a diferença entre mentoring e coaching, sabe? Isso ainda falta, né? Falta ter muita clareza. Né? Por exemplo, coaching é sensacional para questões comportamentais. Né? Tem muita coisa boa, muita ferramenta, muito método para desafiar o indivíduo a fazer mudanças de comportamento e tal, tal. Né? O mentoring poderá até ser usado também nessa área, mas com menos ferramentas. Mas, assim, imagina mentoring em liderança, desenvolver liderados lá dentro, não é? Mentoring para sucessão, mentoring para disseminação de um novo conhecimento, mentoring para ascensão de mulheres aos escalões superiores da empresa. Então, assim, você pode fazer, sabe, muita coisa, muita coisa. Realmente não há limite. Você pode desenvolver dentro da empresa
em várias frentes. Você pode até ter várias duplas mentor-mentorado, cada um está fazendo uma coisa diferente, né, dentro da empresa. E isso é. Era nessa linha que Mu- você estava pensando, na sua pergunta? Muito bom, muito bom, muito bom. Que tipo de profissional, Paulo, mais se beneficia de um processo de mentoria dentro da empresa? Qualquer um queira crescer. Não tem, Muito não bacana. tem barreira, não tem limite, não. Não importa a área, né? Depende dos objetivos, porque é o seguinte: quando a empresa implanta mentoring, tá? O ideal é implantar através de um programa estruturado, né? E a empresa precisa ter objetivos. Quais são os objetivos daquele programa? Então, vamos supor que seja um programa para formar sucessores, um programa para valorizar os high potentials, né? Um programa para desenvolver lideranças, né? Então, a empresa ela cria os objetivos. A partir daí, se organiza tudo. Então, o principal é isso, é você ter esse, digamos assim, esse horizonte. Eu tenho ali, eu preciso atingir aquilo. Quando uma empresa me chama para conversar, a gente tem vontade de implantar a mentoria aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é para que você quer isso. E vamos ver se isso serve para o que você pretende alcançar, tá? Mas normalmente isso tem servido. Então não há limite. Respondendo mais diretamente agora, não há limite. Você pode ter várias finalidades para mentoria dentro da empresa. Então, quem pode ser desenvolvido na empresa? Qualquer um, de qualquer área. Desde que exista alguém que tenha mais bagagem que ele. Eu insisto sempre que não precisa ser um guru, não, entendeu? Uhum, Basta que sim, exista uma diferença de bagagem. Quem tem mais bagagem pode. Quer ver um exemplo muito simples? O processo de mentoring pode ser muito, muito claro quando alguém entra novo na empresa, não precisa ser trainee, não. Ele entrou novo, né, na empresa, não conhece nada da empresa e tem ali um colega que está ali somente há 2 anos. O indivíduo nem conhece tudo da empresa dele, mas conhece mais do que o outro. Então, este que conhece mais pode mentorar esse que acabou de entrar num processo, digamos assim, de imersão na cultura da empresa, como é que as coisas são aqui, como é que funciona, isso aqui a gente aceita, isso aqui não se aceita e tal, tal, tal. Então, isso pode ser. Então, basta ver essa diferença. Agora, pode ser para qualquer coisa. Qualquer coisa perfeito, que seja foco de desenvolvimento humano dentro da organização. perfeito. Paulo, me permita intercalar a nossa conversa maravilhosa, né, com uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a live, é a Gisele Assunção. Qual é a pergunta dela? Qual a relação ou diferença entre o mentoring e a figura do multiplicador de conhecimento? Eu posso multiplicar o conhecimento de várias maneiras. Eu posso dar uma aula, posso dar um treinamento e tal. A diferença é o processo. É como é que se faz isso, não é? Um professor não é multiplicador, um Sim. treinador, no sentido de um facilitador em treinamentos, não é um multiplicador também de conhecimento. Uhum. Né? Então, eu posso fazer isso. Mas no mentoring, existe uma questão que você cultiva um relacionamento com a pessoa e ao longo desse relacionamento você vai passando o seu conhecimento. É através de conversas contínuas, preferencialmente estruturadas, que é o mentoring formal, né? Planejado, Sim. estruturado. No mentoring formal planejado, o que é que você faz? O mentor tem que estar consciente de duas coisas. Uma, tem que construir uma relação de boa qualidade. Segunda, a outra tem de haver uma estrutura no processo. Não pode ser de qualquer jeito, não é um monte de conversas dispersas, não. Existe uma sequência a ser trabalhada. Então, eu tenho relacionamento e tenho método, né? Estrutura. Quanto melhor é o relacionamento, mais facilmente essa estrutura é aplicada, mais facilmente o método é aplicado e dá certo. E quanto mais sucesso existe na aplicação do método, mais isso reforça o relacionamento. Então, eles ficam ajudando um ao outro, né? Essas duas coisas são paralelas Perfeito. que se tocam aí, sabe? Nesse caso, Perfeito. as paralelas que se tocam. O processo fica mais fluido, né? Mais, Fica, fica. E eu sempre insisto numa coisa, é por isso que eu chamo o meu método de método mentoring autêntico. Eu precisei uhum, primeiro colocar a palavra autêntico para dizer que o que eu faço é mentoring de verdade, né? sim. Diante da enxurrada de pessoas que entraram nas redes sociais dizendo que treinam mentores, que conhecem mentoria e tal, tal. Então, a primeira ideia do autêntico foi dizer que é verdadeiro, é legítimo.
Mas a segunda é o autêntico no sentido da autenticidade, da naturalidade, da espontaneidade, né? Eu defendo muito, né? Você pode ser a pessoa que mais sabe isso no mundo. Para ser mentor, não vista uma máscara de sabichão, de guru, né, de maioral. Não, não, não faça isso. Seja você, seja natural. Fale como está falando, como você fala com um amigo, né? Então, o autêntico também tem esse sentido. Ok. Como é que a gente define, Paulo, os objetivos claros para o processo de mentoria? Bom, aí você tem os dois lados, né? Se é para o indivíduo, ou se é para um programa dentro da empresa, onde os mentorados, aí já, vamos começar pela empresa. Na empresa, a empresa define o que quer. E cada mentorado vai ter que definir os objetivos de forma que atinja o que a empresa quer. A não ser que, isso eu já tive o privilégio de fazer programa na empresa, que disse assim, cada mentorado escolhe o que é que vai desenvolver. Isso é muito legal, né? É um prêmio, né? Que se Ah, dá. com Eu certeza, é disse a cada verdade, um deles, vocês são premiados, né? Vocês vão ter é verdade. mentores sensacionais aqui, uns caras bem experientes dentro da empresa, e vocês podem desenvolver o que quiserem. Agora, a maioria das empresas diz assim, não, você vai desenvolver uma coisa porque ela vai servir aos nossos objetivos, né? Então, a empresa define os seus objetivos, né? E vamos fazer. Por exemplo, voltando ao caso dos trainees. A gente sabe que a empresa que faz o programa de trainee tem um medo grande do que aconteça um turnover grande, né? Com 6 meses o trainee vai embora, né? Perdeu uma Uhum. nota com aquilo, né? Então, assim, qual é o índice de turnover de trainees, né? Então, vamos baixar isso, baixar em quantos por cento? Então, a gente vai, né, fazer todo o programa baseado nisso, naquele objetivo de baixar o. Então, neste caso, até os indicadores têm que ser muito trabalhados também na cabeça do mentor, né? Que ele tem que, junto com isso aí. Mas vamos lá, vamos para o mentor individual. Você é mentor, né? Por exemplo, eu fui mentor em liderança, muito tempo, né? Hoje eu mentoro praticamente só meus alunos, para serem mentores melhores, né? Mas eu era mentor Isso em é um presente liderança, para os né? seus alunos, né? Isso é um presente para os seus alunos. Eu atestei isso, né? Enfim. Pois é. Então, assim, eu mentorando um aluno, eu, na verdade, você pode voltar na pergunta, que agora eu comecei a Sim, pensar. sim. Como é que defino, como definir objetivos claros para o processo de Sim, mentoria? no mentor individual, que eu estava começando a pensar aqui na outra coisa. No mentor individual, o indivíduo chega e vamos supor que ele saiba o que quer. Vamos supor que ele saiba o que quer. Então ele diz assim, não, eu quero, daqui a algum tempo, alcançar tal posição na, na minha carreira. Então, pronto. Então, se você é um mentor de carreira, né, você pode ajudá-lo. É uma área em que há muitos mentores, né? Mentoring de carreira. Então, você vai ajudá-lo no mentoring de carreira. Está definido isso? Está definido isso. E aí você vai fazer um plano com ele, vai construir um plano com ele. E vai construir, ele vai, tem os objetivos já predeterminados. Só que a gente tem que entender que o trabalho do mentor formal tem que ser um trabalho como se fosse trabalhar estratégia. Então, como fosse um plano estratégico. Então, vai chegar para o mentorado, ok, tudo bem, você quer carreira, não é? Tá bom, então vamos construir sua visão do futuro. O que é que você quer ser daqui a um tempo X? Você me diga esse tempo e diga o que é que você quer ser. A gente tem ferramenta para isso, né? São poucas ferramentas, mas uma delas para isso. Então, você vai chegar lá, ok, você quer chegar lá daqui a X tempo, tá, tantos anos, tá. Agora, tudo bem. Mas o que é que você tem que fazer para chegar lá? Então, você tem que ter as metas para chegar lá. E aí começa a estruturar, entendeu? Mas, assim, é como, seja dentro da empresa, seja fora da empresa individualmente, sempre tem que ter um destino traçado, né? Um destino Perfeito. determinado, que são os objetivos. Como medir, Paulo, resultados no processo de mentoria? E você poderia dar exemplos de evidências que podem ser observadas durante e após o processo de mentoria? Tá. Você pode ir em cima do número, né? Quando é em cima do número, é fácil. A questão do turnover, pronto. O programa de mentoria teve sucesso, baixou o turnover em quantos por cento?
não é? Outro, eu fiz um programa para mentorar gerentes que querem, que vão ocupar, por exemplo, gerente, eu já fiz uma empresa grande, na área industrial comercial, ela fez um programa para gerentes de loja se tornarem gerentes regionais. Então, qual é o sucesso do programa? Ter gerentes regionais de loja preparados já, né, com conhecimento e com atitudes e comportamentos que permitam ser um gerente regional. Você pode também, eu quero ter X gerentes de loja que se transformem competentemente em gerentes regionais. Você criou isso aí, entendeu? Outra, na mentoria de liderança, por exemplo, o que é que eu fazia com os líderes? Principalmente em empresas mais estruturadas, que têm avaliação de desempenho, tal, tal, tal. Traga as avaliações. Vamos entender aqui quantos liderados consideram você um bom mentor. Vamos ver através das avaliações aqui quantos mentorados consideram você um bom mentor. Tudo bem. Agora, quantos você quer que considerem você um bom líder? Mentor não, um bom líder. Ok? Tantos. Então pronto. Então vamos trabalhar para isso? Vamos. Então na próxima avaliação, daqui a 2 avaliações de desempenho, você vai ser avaliado de novo e vai ver se pode Se fazer houve dessa maneira. evolução, né? Pode ser uma questão, digamos assim, de mudança observável, né? Nos líderes também eu fazia muito isso. Então, por exemplo, o líder é criticado porque não reconhece, não elogia, né? O que é que vai indicar que essa meta foi batida? Né? Ele elogia. Então, as metas são puramente observáveis, né? Não tem uma coisa, nem sempre é uma coisa exata, né? Perfeita. Às vezes é uma coisa que você observa acontecendo. Por exemplo, você fez o treinamento, você viu que a gente tem um exercício de escuta, Sim, né? sim. Então, a maioria das pessoas não escuta ativamente, né? Não tem Uhum. paciência para escutar, não presta atenção, não se aprofunda no que o outro está falando e tal, tal, tal. Então, você pode criar um indicador para você mesmo, né? Lá adiante, você é um ótimo escutador, né? Você Sim. consegue agora se concentrar no que o outro fala, consegue captar o que ele pensa e o que ele sente, né? Então varia. Há metas que são quantificáveis, há metas que são observáveis, né? Na medida que acontece. Ô, Paulo, pegando sua fala aí, a mentoria, ela também, ela serve, ela é útil tanto para as competências técnicas, as hard skills, né, quanto as competências comportamentais, as soft skills, né? E tem aquele diagrama Uhum. que eu gosto muito, que é um iceberg, né? Então, a ponta do iceberg tá sobre a superfície, né, da água, são as hard skills, mas embaixo tem um mundo ali que são as soft skills, né? Então, assim, e eu valorizo bastante as empresas que procuram trabalhos de mentoria, né? Apoio de mentores para desenvolver essas soft skills, né? Eu diria que essas empresas estão, né, passos à frente daquelas que não enxergam isso, né? Bom, vamos lá. O mentor pode ser um grande auxiliar, tanto nas competências técnicas, quanto nas competências comportamentais. As competências técnicas normalmente são as mais objetivas, né? São mais objetivas, tem mais a coisa mais definida, né? Mais clara, né? As competências comportamentais nem tanto, né? As competências técnicas, tudo bem, você pode aprender um monte de competência técnica na faculdade, né? Aí você sai. Mas vai para a prática. Ainda há pouco, antes da live, a gente estava conversando sobre isso, não vai? Você Sim, disse assim, sim. sair da faculdade cheio de teoria na cabeça e tal, tal. Exatamente. Tecnicamente, você está preparado, mas quando você começa a colocar em prática, e aí? E quando você vê uma situação diferente da que você estudou na faculdade, como é que você faz? Quem é que vai lhe dar de segurança para resolver isso? Com quem você vai discutir isso? Exato. Né? Então, você pode ter um mentor no lado técnico também. Não é aquele cara que simplesmente vai dizer: olha, Luiz, aperta aquele botão, afrouxa aquele parafuso e tal. Não é simplesmente, né? Um bom mentor vai dizer assim: claro, se estiver pegando fogo, tem que apagar o incêndio. Mas se não estiver pegando fogo, né? Vamos lá. Até onde você sabe o que é que você teria como soluções para isso? Mesmo no técnico. Quais seriam as soluções? Ah, pelo que eu estudei, seria isso, assim, assim, assim. Vamos ver, para a situação atual que se apresenta,
não é? E para a gente ter um resultado melhor, o que é que você acha? Aí começa a discutir, aí começa a pesar prós e contras de cada situação e tal, 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 mesmo no lado técnico, não é? Pronto. Só que o grande problema hoje, eu acho, não é técnico, né? O problema hoje é comportamental. Comportamental. Comportamental, né? Então, essa é uma questão que gera muita reflexão na relação mentor-mentorado, né? Na liderança, então, né? O problema de liderança não é técnico, fundamentalmente. O problema de liderança é comportamental. E as nossas lideranças se baseiam ainda no estilo comando e controle, né? Manda quem pode, Uhum. obedece quem tem juízo. Sim, sim. Né? Então, em vez de ser um líder mentor, é um líder feitor, né? Chicote na mão e tal. Ainda existe muito isso. Existe. Ainda, eu arrisco dizer que a maioria das lideranças ainda trabalha nesse estilo. Só que o mundo passou a cada vez mais aceitar menos isso aí, Uhum. né? E com Perfeito. a pandemia acelerou demais isso. Acelerou demais por conta do abalo psicológico que houve nas pessoas. Paulo, tem mais uma pergunta aqui de um convidado, que é a seguinte: quanto tempo dura um programa de mentoring individual? E ele complementa. Individual, tá bom. É, O ideal é que você não precisasse dizer quanto tempo leva, né? Mas normalmente, se você disser isso, vão dizer que você está no processo psicoterapêutico, né? E não é exatamente isso. Eu até costumo dizer o seguinte: o mentoring, ele até é terapêutico, faz um bem danado, né? Mas não é sim, terapia, não é psicoterapia. É terapêutico no sentido que faz um bem danado. Veja, não há um tempo exato, né? Eu, inclusive, quando as pessoas me contratavam, eu colocava assim: olha, nós vamos ter como horizonte assim, 10 encontros, vamos encontrar com você 10 vezes. Ah, mas quanto tempo? Olha, o tempo médio que isso dura, é 6 meses. A minha experiência mostrou que em 6 meses a gente, em geral, com a maioria dos mentorados, a gente consegue fazer uns 10 encontros. Mas isso não é exato. Então, quando o tempo for passando, chegando perto do sexto mês ou chegando perto do 10º encontro, a gente para, pensa e vê se já dá para encerrar ou se precisa continuar. Acho bem razoável isso. Agora, o mercado não aceita você dizer que é uma coisa indeterminada. Então, por isso, eu ensino assim, cria um marco seu. Eu acho que 10 encontros ao longo de 6 meses é uma coisa boa. Mas eu tenho ex-alunos que já têm um processo já, porque o que eu ensino é uma história de, como se diz assim, é um programa de código aberto, né? Todo mundo pode ir adaptando para a sua própria realidade, não é uma coisa sim, fechada sim, totalmente. sim. É flexível. Então, assim, tem gente que já faz com 8 encontros, tem gente que faz com 12. Entendeu? Mas assim, prazo de 6 meses é bastante razoável. Isso no individual, né? É bastante razoável. Agora, dá para você dizer que vai acontecer exatamente 6 meses o quê? Resposta, não sei. Eu não sei. Eu não conheço o indivíduo, não sei o que ele quer, não sei se o nível de dedicação que ele vai poder dar a isso, né? As dificuldades que ele vai encontrar pela frente, se vai precisar de recurso de terceiro. Tem tantas variáveis que é impossível você dizer que vai ser no tempo exato que todos os indivíduos mentorados vão conseguir aquilo que querem. Não dá. Você não consegue fazer isso. Então você estabelece um prazo, ao chegar próximo do fim desse prazo, vocês se sentam e dizem, olha, e aí? Vamos analisar? Já dá para parar? Já conseguiu? Não conseguiu? E se você tem um plano bem delineado, o próprio plano está dizendo o que é que já foi cumprido ou não. O que é que falta, o que é que já foi feito, o que é que falta. Agora, o ideal mesmo é chegar ao ponto em que o mentorado diz ao mentor: mentor, super obrigado, já posso ir sozinho. Eu acho que essa é a grande vitória do mentor. O grande sucesso do mentor é quando o mentorado se torna independente dele, porque você conseguiu fazer com que ele, né, chegasse num nível de bagagem, digamos assim, já que já consegue ir sozinho. Muitas vezes o plano, muitas vezes não, na maioria das vezes o plano não está concluído, mas ele já se sente, né, seguro o suficiente para ir sozinho. Alguns estão prontos e não se sentem seguros. Cabe ao mentor dizer: você está pronto, vai embora. Perfeito. É, nosso convidado, o mesmo que fez a pergunta anterior, o Ângelo Aporte, ele complementa o seguinte: existe algum programa de mentoria para pessoas da terceira idade? Interessante a pergunta, né? Olha, eu não lembro o nome agora, mas existe. Existe.
Existe no Brasil, existe aqui em Portugal, pessoas para mentoria para 50 a mais, para 60 a mais, né? Terceira, vamos lá, no 60, né? No 60 a mais, existem. Existem programas. Eu juro agora que eu não consigo lembrar exatamente e localizar. Mas existe e é uma coisa fantástica. Por quê? Olha, hoje o indivíduo aos 60 anos, eu acho que está assim com tudo. Estou dizendo por experiência própria, né? Contudo, no sentido assim, você tem energia, tem né, uma maturidade, né? Enxerga as coisas hoje de uma forma completamente mais objetiva, mais racional. é, Você tem mais clareza de tanta coisa da vida, né? Que você está no ponto realmente de ser mentor. Aí, pela idade, né, pelo tempo dentro da sua carreira e tal, os indivíduos vão se aposentar e vão fazer o quê? Nada? Não. Esses são talvez os melhores mentores que a empresa poderia contratar. E eu já fiz programas em empresas para isso. Pessoas que iam se aposentar na empresa e que foram aproveitados antes que se aposentassem para passar o conhecimento que tinham para quem ia ficar dentro da empresa. Acho que a imagem do Luiz congelou, né? Vamos aguardar. Tá chegando aqui uma pergunta. Eu acho que a live está continuando, né? Bom, assim, estou aqui no limbo. Quer saber qual o primeiro passo para começar a sensibilizar empresas que não têm na sua cultura ter a mentoria em suas empresas? É, Depende por onde você precisa começar a sensibilizar, né? Sensibilizar o RH é mais fácil, o RH realmente é mais aberto a isso. Mas sensibilizar a alta gestão, né, é mais complexo. O ideal é você mostrar resultados de empresas que já fizeram. Então, tem que buscar aí exemplos de empresas que já fizeram. E mostrar resultados efetivos, né? Fazer porque a empresa tal fez, né? Não é fazer por modismo, não. É fazer porque dá resultado mesmo. Então, eu acho que sempre mostrar resultados, né? Mostrar, olha, a empresa tal está fazendo. Aí você pode até tentar fazer um benchmark lá, vai lá, conversa com a empresa, pega dados assim e tal, né? Engraçado, eu já tive empresas clientes que fizeram porque foram fazer benchmark em outras empresas clientes. Então, você termina criando uma rede, né, que até se ajuda, né? Isso aí. Então, assim, o primeiro passo é mostrar que dá resultado. Porque se não mostrar que dá resultado, não é o dinheiro para fazer o programa, não sai, não. Não é liberado, não. Tem que ser assim, né? Outra Ok. coisa é você montar uma apresentação convincente. Convincente. Eu sempre me ofereço assim, olha, não vou falar com o diretor, fique à disposição. Se quiser que eu vá falar com o diretor, né? Eu já fui uma vez falar com a diretoria da empresa que tinha feito um programa de mentoring e tinha sido um fracasso. E eles não queriam nem ouvir falar a palavra mentoria, mentoring, não, não. Então foram quase 2 horas de conversa para convencer que ainda havia salvação para a mentoria naquela empresa. Então você mostra, mostra. E eu costumo muito tocar no lado pessoal dos diretores. Você não teve mentores na vida? Eles não ajudaram você, como eu falei no início, né? Você não teve mentores na vida? Ninguém ajudou você a chegar até o ponto que você está aqui hoje? Não foi importante? Se ele não tivesse existido, será que você estava aqui? Então é isso que ele Perfeito. pode fazer pelos seus colaboradores. O que um Essa mentor é uma pode ótima fazer. reflexão. É, Paulo, citar outra matéria que saiu na revista Forbes, né? Em 2024, também muito recente. São duas citações. 67% dos analistas de mercado entrevistados numa pesquisa acreditam que os líderes atuais não estão preparados para o futuro.
E uma jornalista, Miriam Gasparim, também, em 2024, constatou o seguinte numa pesquisa, que 89% dos novos gestores não estão devidamente preparados para uma promoção. Como é que a mentoria contribui para formar líderes melhores? Sendo um trabalho bem estruturado, né? Para formar, isso pode ser tanto com a mentoria individual, né? Contrata um mentor externo à empresa, como se eu tenho pessoas que são líderes modelo, líderes exemplo dentro da empresa, a gente pode fazer um programa dentro da empresa. É, então, eu concordo que essa questão da preparação dos líderes, né, voltando ao assunto, é muito mais ao lado das soft skills, né, dessas competências mais emocionais. Né? Então, você pode preparar, por exemplo, dentro da empresa, você pega um líder que você considere assim, modelo, e coloca esse líder para conviver com aquele outro que você quer que cresça como líder. Você vê que o cara tem tudo para crescer lá dentro, mas existem algumas coisas, algumas questões comportamentais, e umas tantas também podem ser até técnicas, mas que ele estando junto de um líder que tem não é bom conjunto de competências técnicas, mas muito nos dias de hoje, um bom conjunto de competências comportamentais, ele começa a conviver. E começa, na verdade, até por um processo até mesmo de assimilação, né? Às vezes até copia, né? Assim, o mentorado às vezes copia a forma de ser do mentor. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar na sala de aula, lá que eu era bem novinho, né? Eu comecei como professor de português, né? Então eu imitava até, isso era inconsciente, depois é que eu me flagrei fazendo isso. Eu imitava os gestos do meu professor de português, que foi meu mentor na área. Então, assim, até um belo dia é como se eu estivesse aqui me auto-observando, e disse, mas espera aí, Paulo, você precisa ser você. Não foi que com os gestos dele, até a forma de falar dele, né? Ele era um modelo tão forte para mim, tão forte, que além de eu usar o método dele para ensinar, né, eu até estava copiando o gesto dele. Então, só a convivência, né, é fantástico. Né? Por exemplo, formação de novos professores. Coloca esses caras para. Né? Professor é um líder em sala de aula. Né? Então, assim, coloca os futuros professores, né, para olhar como é que o outro se comporta na sala de aula. Só isso, que é a função, que você sabe que é a função de modelo, o papel de modelo, só isso já é super forte. E as conversas depois? Né? E o planejamento do crescimento desse liderado. Então, assim, eu acho que é, não tem segredo. Na verdade, o método é como se fosse uma coisa quase que universal. O método que você usa para desenvolver um, você desenvolve o outro. O que muda são as áreas. Né? São as áreas, os campos de atividade humana em que o método é aplicado. Claro que aqui e ali tem um ajustezinho, mas a espinha dorsal do método é a mesma coisa. Perfeito. A mesma coisa. O que é Paulo, que preciso tipo... é, fundamentalmente, na questão da liderança, veja quantas vezes a gente está falando de liderança aqui. Sim. Eu acho que é a coisa mais grave hoje dentro do mundo organizacional, do universo corporativo, é essa questão do comportamento da liderança. Isso é a questão fundamental. Então, isso pode muito bem receber a ajuda, né, de mentores que sejam mentores em soft skills de liderança. Isso não Perfeito. tem nenhuma dúvida, porque o trabalho que eu fazia, eu via o resultado. Agora, E é tem um detalhe. importante isso. Né? O, o, hã? Não, eu ia dizer o seguinte, importante porque o mentor, até pela experiência, já passou por todos esses processos, todas as dores, né, que é ser líder. Né? Ser líder não é fácil. Muitas pessoas, muitas Bom, empresas também promovem pessoas pelos bons resultados técnicos, mas quando esse profissional se depara com a liderança, ele sofre. O mentor é fundamental nesse processo. Né? descobre que para liderar tem que lidar com a coisa chamada gente, né? Aí ele se assusta, né? Sim, sim, sim. Aí é que vem a questão. Agora, tem uma coisa fundamental, isso eu sempre digo quando converso aí com os RH na empresa, a questão de mentoring na liderança e tal. É o seguinte, você só consegue desenvolver líderes que querem ser desenvolvidos.
Tem gente que não quer, não aceita. Então não tem milagre, não adianta querer forçar o indivíduo. Entendeu? Não adianta, não adianta. Então você vai fazer todo um programa de desenvolvimento de líderes, que eu faço de líderes mentores, né? Então ali vai ter gente que quer e vai se agarrar ao processo e vai mudar, né? Tem gente que quer, mas tem dificuldades internas, né? E não consegue mudar tanto quanto queria. Talvez para isso seja necessário um apoio da saúde mental, né? E tem aqueles, gente, que não querem, não adianta. Não adianta, eles faltam aos encontros que a gente faz, não vão, não criam plano e tal. Não adianta, não querem, não querem, não adianta. No processo de mentoring de qualquer natureza, a gente está falando de liderança, processo de qualquer natureza, você tem que ter um mentor com competências e gostando de gente e vibrando com o sucesso do outro e se dedicando ao outro. É uma doação que o mentor faz. Mas só funciona se do outro lado o mentorado quiser, tiver vontade, tiver tempo, dedicação e vontade de crescer. Senão, não adianta. Mentor não é milagreiro, não é santo. Perfeito, perfeito. Paulo, que tipo de transformação você já viu acontecer em profissionais que passaram por um processo estruturado de liderança? Ah, já vi coisas extraordinárias, né? Tem um exemplo que eu nem sei se contei lá na sua turma, né? Pessoas, uma, uma executiva que não elogiava a equipe e tinha um problema seríssimo, que ela, mesmo quando ela se propunha a elogiar, não saía. Não saía. Ela tinha uma trava dentro dela. E até eu disse a ela, eu digo, olha, eu como mentor, eu não sou psicólogo, então eu como mentor só posso chegar até aqui. Eu posso dizer a você que tente, que pense no bom efeito que isso vai dar, né, com a equipe, né? E de repente, depois de um certo tempo, um mês e pouco, diante de uma coisa muito boa que a equipe fez, ela elogiou a equipe, né? O pessoal quase cai para trás, né? Que eu nunca tinha recebido um elogio. E, e começou, né? Eu costumo dizer sempre que é uma questão de criar um novo hábito, né? O comportamento se aprende, né? Então, assim como você aprende a andar de bicicleta, dirigir um carro, é só questão de ir repetindo. Você vai repetindo, ela começou, mas depois criou-se uma relação fenomenal. Isso eu só descobri depois que terminou o processo dela, sei lá, uns 2 ou 3 anos depois que eu me encontrei com ela e perguntei, né? Como é que andavam as coisas? Ah, maravilha, a equipe tá. Então, esse é um processo legal. Muito É, bom. também temos exemplos de pessoas que você vai mentorando num aspecto e ele começa a descobrir que há outras coisas por trás. E ele, né? Eu já vi líderes, por exemplo, dizendo assim: Você sabe que cheguei à conclusão, para fazer toda essa transformação na minha vida, eu preciso me sentir bem comigo mesmo, inclusive fisicamente." E aí esse cara começou a se dedicar à atividade física, entendendo que aquilo favorecia a liderança dele. Olha a conexão, né? Pelo fato dele se sentir bem fisicamente, e claro, a gente sabe que isso afeta a mente, né? Então, assim, tem muitos casos, tem muitos casos. Tem casos interessantes Perfeito. também. Uma vez eu mentorei 2 profissionais que eram sócios, né? E assim, eu mentorava os dois juntos e também mentorava separado, né? E chegamos a uma ótima conclusão, né? E que o conjunto de valores deles não combinavam um com o outro, né? E a partir daquele momento eles começaram a conversar, continuaram amigos para sempre e a sociedade se dissolveu. O fruto lá da- do processo de mentoring que a gente fez. Perfeito. São amigos até hoje. Tem uma pergunta aqui do meu querido Daniel Magno, que é o seguinte: Paulo, coach e mentor podem ser a mesma pessoa no mesmo momento, ou seja, dá para ser um profissional, né? Dá para um profissional ter no seu balaio de serviços as duas técnicas? Eu já fui as duas coisas, quer dizer, eu ofereci os dois trabalhos, não é? E é o seguinte, você tem que ver o que é que realmente é mais adequado. Mais adequados. Você vai ter que conversar bastante para saber o que o seu o futuro cliente precisa, não é?
Se ele precisa da sua experiência, tá? Não vai usar tanta ferramenta quanto no coaching, mas se ele precisa, por exemplo, de trabalhar questões comportamentais e tudo mais, e tal, o coaching tem ferramentas maravilhosas para isso, né? Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a oferecer mentoring, eu oferecia coaching também. Eu fui fazer uma formação em coaching para entender qual era a diferença, eu já falei, né, entre mentoring e coaching. Mas eu resolvi oferecer os dois. Então, um belo dia, me chega uma pessoa e diz assim: "Oh, você viu que você oferece mentoring e oferece coaching." Eu digo: sim, sim. Você pode explicar a diferença? Eu digo: vou tentar sintetizar para você. E aí eu comecei, falei. Ele fez algumas perguntas, achou que tinha entendido e disse assim: eu quero coaching. Na hora que ele disse eu quero coaching, eu senti nele até o gesto que ele fez, eu quero coaching, como se tivesse assim criado um certo afastamento. Porque o mentoring, eu acho que ele tem que ser essencialmente relacional. Não é para virar amigo, não, entendeu? Não quer dizer que você vai ter que virar amigo do outro. Mas ele é mais aberto no relacionamento, da maneira como eu entendo e ensino o mentoring. É, então, eu, mais ou menos no quinto encontro com ele, eu não chamo de sessão, chamo de encontro, começou a cair uma ficha em mim. Eu disse: eu estou me traindo. Eu estou sendo muito mais mentor para ele do que coach. Eu estou passando muita coisa da minha vida, da minha experiência, né? Estou dando muitos exemplos do que aconteceu comigo e tal, tal, tal. Isso não está previsto no coaching de jeito nenhum. E eu fui fazendo isso assim, instintivamente. E aí eu parei e disse: olha, fulano, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu percebi que eu estou fugindo do processo, entrando no outro. Não sei se é que você está percebendo alguma coisa. Eu queria saber o que é que você acha que está acontecendo aqui agora, hoje, por exemplo, nessa nossa conversa. Você disse que queria coaching, isso aqui agora é coaching ou mentoring? Ele disse: é mentoring, e eu quero que você continue assim. Que bom, Entendeu? que bom, Foi a partir legal. deste momento que eu me senti mais confortável sendo mentor e passei, com pouco tempo depois, a fazer só mentoring, a oferecer só mentoria. Entendeu? Porque eu vi que é mais natural da minha parte. Entendeu? Não quer dizer que coaching não seja uma coisa fantástica. É, mas para mim é mais natural ser mentor. Paulo, a gente tá, infelizmente, né, a nossa conversa está Mas já, maravilhosa, maravilhosa. O tempo passa rápido, né? Faltam aí pouco mais de 5 minutos. Uma última pergunta, né? Acho que isso é muito importante também, né? Se você pudesse deixar uma única mensagem para líderes e profissionais de RH sobre mentoria, qual seria? uma coisa uma só é difícil. Porque entendam o que isso significa, né? A partir daí vocês vão entender o valor que isso tem, né? E a atenção que isso merece, né? Porque isso é uma coisa que é de vida. É de vida. Todos nós temos isso na vida, né? Eu faço isso por propósito também, hoje. Mas é preciso entender, entendam o valor que isso tem. Depois que entender o valor que isso tem, você vai saber se vai aplicar, como vai aplicar, com quem vai aplicar, tá, tá. Mas entendam, procurem entender. É isso que ainda falta no mercado brasileiro. Entender verdadeiramente o que isso significa, o ponto de partida. Feito isso, tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro, né? Tão simples, né? Saber como é que é isso, procurar uma fonte, entender o que é, né? E não deixar correr o que simplesmente sai por aí, que sai no Instagram, que sai até no LinkedIn, né? Não, 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 não. Vá procurar fontes fidedignas de você. Entenda o que é que isso significa. Pronto, ponto de partida. A partir desse momento você já vai saber se isso serve para você ou não. Se servir, vá em frente, porque eu vou lhe dizer. É uma coisa tão boa para quem faz e para quem recebe, né, que Transformadora, né, eu diria, né? é Transformadora. transformador. É transformador. É transformador, inclusive, do próprio mentor. O mentor também cresce junto com o mentorado. Não há nenhum processo de mentoring que o mentor não aprenda alguma coisa importante também. Não há.
Paulo, a gente tem tempo para fazer mais uma pergunta, tá? Vamos lá. E tem a ver com esse processo que você acabou de falar. Para uma empresa que quer começar agora, qual seria o primeiro passo para estruturar um programa de mentoria? Definir se precisa, definir o que está querendo atingir e se a mentoria é realmente o processo adequado para isso. Entendeu? Então, fazer isso. E depois, bom, procure, né, filtrar no mercado profissionais que trabalhem de uma forma adequada para conseguir fazer você obter seus resultados. Vá em busca de evidências, né? De evidências de que há trabalhos bons por aí e você pode contratar esses trabalhos. Então, assim, mas não vá sem entender o que você quer, qual é o objetivo. Porque eu já fui chamado, né? Uma vez, assim, você trabalha com mentorias? Tá. A gente queria implantar mentoria aqui. Eu disse, mas qual é o seu objetivo? Não é bom mentoria, né? Eu disse, não, eu acho que sim. Mas, assim, qual é o objetivo? Ah, não temos ainda, mas eu sei que mentoria é bom, então vamos contratar a mentoria. Eu disse, tá, para a gente fazer qualquer coisa, tem que saber quais são os objetivos, né? E até saber se a mentoria atende a isso. Perfeito. Paulo, meu querido Paulo Elich, muito obrigado pela conversa e por Prazer. compartilhar conosco, né, a sua fantástica experiência. Acabei de receber uma mensagem aqui da nossa querida Neuza Chaves. Já li os dois Ah, livros da Neuza, é. Minha colega de turma, Neuza Chaves, né? dessa turma. Para a minha turma também. Ela me parabeniza aqui, parabeniza nós da Metropol pela iniciativa de nos trazer o nosso mestre, né? Você é o nosso Legal. mestre, de Deus é fato, né? grande profissional. Grande profissional. É, muito obrigado a você, né? Hoje ficou claro, assim, mais claro que a mentoria, quando bem estruturada, é uma ferramenta poderosa, né, para desenvolver profissionais, fortalecer lideranças e apoiar decisões importantes nas organizações. E é exatamente nesse espaço que a Mentor Pro atua, né? Através de uma metodologia, você falou muito em método, né? De uma metodologia própria, conectando profissionais e líderes a mentores com décadas de experiência para transformar desafios reais em aprendizado e direção. Minha mensagem é: se você é profissional de RH, ou líder empresarial e acredita, acho que o Paulo deixou muita informação importante, né? Acredita no valor da mentoria para desenvolver seus profissionais e suas lideranças, a gente convida você a conhecer um pouco mais sobre a Mentor Pro e continuarmos essa maravilhosa conversa. Muito obrigado a todos, obrigado a Paulo mais uma vez Obrigado. pelo seu Só um tempo, comentário. né? Falou assim, Pois não? multiplicador, né? Olha aqui, você está multiplicando o trabalho, né? Você foi buscar lá na fonte e agora está multiplicando. É um exemplo de multiplicação do trabalho de mentoring. Que bom, fico super feliz com isso. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e seus conhecimentos fantásticos, né? Muito obrigado a todos, né, que Obrigado, estiveram gente. aqui conosco Boa noite a todos. nessa live e esperamos continuar em breve esse diálogo. Boa noite a todos.